Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Trademap. Eu sou Bea Aguilar, analista de investimentos NPI, e hoje é dia de nós passarmos por alguns dados históricos sobre os IPOs na nossa bolsa de valores aqui na B3, até mesmo para nós entendermos o que está acontecendo, que 2020 parece que afugentou as empresas de abrirem seus capitais aqui na bolsa de valores, e também trazer uma perspectiva para 2023, já que devemos ver algumas mudanças aí nesse cenário. Só antes de começar, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Trademap, deixarem o like de vocês e comentem aqui embaixo se vocês já participaram de algum IPO, se vocês já participaram de alguma oferta, ou se não, vocês são daqueles do time que, olha, não participo de IPO porque a sigla geralmente significa It's probably overpriced, ou seja, geralmente está precificado muito acima do que vale, mas enfim, me contem aqui nos comentários e agora sim, bora pro vídeo. Bom, pessoal, eu separei algumas informações que eu quero compartilhar com vocês, até mesmo para nós entendermos o panorama do que a nossa bolsa desenhou nesses últimos anos. Então, quando nós falamos de 2020 e 2021, definitivamente esses foram os anos dos IPOs, principalmente em 2021. Eu acho que desde 2007 nós não víamos um ano tão forte como foi 2021 nessa questão de ofertas, né, de números de empresas que abriram o seu capital na nossa bolsa de valores. Então, em 2020, sim, nós tivemos apenas 28 ofertas que movimentaram 117 bilhões de reais, o que é bastante coisa. Em 2021, nós tivemos 45 ofertas, só que aí com um valor um pouquinho menor de 65 bilhões de reais, o que nos mostra que em 2021, apesar de nós termos tido um número menor de IPOs, ainda assim empresas maiores chegaram na nossa bolsa de valores, diferente, por exemplo, de 2021, que algumas empresas, muitas vezes conhecidas como microcaps ou small caps, acabaram entrando então no nosso mercado. E o que acontece? Isso foi um movimento importante porque, se vocês derem uma olhada, por exemplo, neste gráfico aqui, nós passamos ali desde 2014, 2013 aproximadamente, vendo o número de empresas caírem na nossa bolsa de valores. Até que chegou 2018 e depois de 2018 para cá, esse número voltou a crescer e hoje então nós temos aí mais ou menos umas 418 empresas listadas na nossa bolsa de valores. Cabe ressaltar que a nossa bolsa já teve mais de 600 empresas listadas, né? Só que existe um ponto importante sobre isso, que ali na década de 90 e início dos anos 2000, aconteceram muitas fusões, aquisições, muitas empresas acabaram se unindo, algumas inclusive acabaram saindo da bolsa de valores, abrindo capital lá fora, e aí por conta disso o número de papel ele foi realmente bem enxugado no nosso mercado. Mas de qualquer maneira, passado então esse histórico, onde nós passamos alguns anos caindo e agora parece que nós voltamos a olhar para cima, o que acabou preocupando um pouco o mercado, mas o que eu acho que já era até bem esperado, foi que o ano de 2022 foi o primeiro ano desde 1998 que não teve nenhum IPO sequer. Até teve o pedido de algumas listagens, mas acabaram desistindo ali no meio do caminho, e isso muito por conta, provavelmente, do cenário que nós estamos vivendo. Existem alguns motivos que podem acabar corroborando com toda essa situação. O primeiro, nós temos que falar, né, gente? Juros altos. Então, a própria B3, quando ela acaba divulgando os seus resultados, nós estamos vendo o quanto ela está sendo afetada por conta dessa questão dos juros altos, porque apesar de ela ter produtos e serviços que conseguem se favorecer com esse juro alto, ainda assim, quando nós falamos da própria bolsa de valores, muitos investidores acabam saindo desse mercado de renda variável e indo para o mercado de renda fixa, então o volume de negociações acaba caindo bastante no nosso mercado, consequentemente isso afeta a própria receita da B3. Então esse provavelmente é um dos principais fatores, vamos dizer assim, porque quando nós temos uma taxa de juros muito alta e nós temos as pessoas não muito animadas com o mercado de renda variável justamente por conta disso, as empresas elas acabam não se encorajando a vir para a bolsa de valores, porque muito provavelmente o preço que talvez elas gostariam de
serem lançadas no mercado, dificilmente ele vai ser pago ou aceito pelos investidores, salvo se for alguma empresa muito boa e que consiga uma boa precificação, mesmo em um ano aí bem morno ou cheio de eventos que acabam impactando então esses lançamentos de IPOs. O segundo motivo, gente, não tem como nós fugirmos da própria questão da inflação. Então, quando nós temos uma inflação muito maior, nós começamos a entender que o próprio cenário econômico ele não está sendo muito fácil e a inflação acaba puxando também essa questão da taxa de juros, né? Mas geralmente quando nós estamos passando por um período econômico que aparenta ser um pouco mais desafiador, e é o que nós temos vivido desde a pandemia, pelo menos, e apesar de nós termos visto algumas melhoras, né, em alguns pontos, em alguns dados econômicos, ainda assim existem muitos desafios pela frente. Então, no final das contas, isso também acaba deixando as empresas um pouco de lado, porque elas entendem essa mensagem que muitas vezes o mercado talvez não vai pagar o que elas gostariam, da mesma maneira que eu expliquei para vocês quando nós temos a questão de juros altos. E eu acho que um outro ponto também que acaba trazendo muito receio para as empresas se lançarem no mercado é justamente esse período eleitoral. Então, eu fui atrás de algumas informações para nós entendermos como que nós performamos no quesito IPO na Bolsa de Valores nas últimas eleições. Então, em 2014, nós tivemos apenas um IPO, que foi da Ouro Fino, e em 2018, nós tivemos 3 IPOs, da Hapvida, Banco Inter e da Notre Dame. E aí o que acontece? Geralmente nesses anos eleitorais, realmente são anos mais fracos quando nós falamos de ofertas públicas, porque muita coisa pode mudar, principalmente se você tem uma troca de governo, e aí, consequentemente, algumas empresas acabam não querendo se arriscar no meio desse cenário e elas esperam, geralmente, a coisa assentar e se acomodar um pouco para elas conseguirem traçar um cenário um pouco mais claro para frente e aí sim tomar a decisão se elas efetivamente vêm ou se não, elas vão desistir de fazer essa oferta pública, então, na Bolsa de Valores. E nós, então, em 2022, tivemos sim um ano eleitoral, onde, inclusive, muita coisa pode acabar mudando, inclusive para o ano que vem, e é por isso então que eu acho que nós continuamos a ver essas empresas com um certo receio, né? Elas entendem que tem muita volatilidade, que a preocupação é outra, que muitas vezes, né, quando parece que o circo, o cenário tá pegando fogo, então elas preferem se abster de tudo isso, então elas ficam muito de olho no que pode acontecer para o ano que vem. E aí o que acontece? O que eu acho que pode acontecer no ano que vem? Existem alguns pontos de atenção, principalmente quando nós falamos do cenário externo. Então existe sim uma perspectiva, isso o próprio Fed já anunciou na sua última carta, na sua última ata do FONC, né, quando eles aumentaram a taxa de juros nos Estados Unidos, que pode vir uma recessão aí para os Estados Unidos. E aí, se isso acontecer por lá, pode ser que em alguma medida, e muito provavelmente isso também acabe nos afetando aqui. Então o mercado como um todo acaba ficando de olho nisso, as empresas que estão buscando se financiar através de ofertas públicas também ficam de olho nisso, porque se no ano que vem se desenhar talvez um cenário mais adverso, talvez do que nós estamos vivendo hoje, ou que talvez não tenha uma significativa melhora como nós gostaríamos, então muito provavelmente nós não teremos tantas empresas assim se aventurando no nosso mercado. Não dá para saber efetivamente se 2023 será mais um ano sem nenhum IPO a ser lançado na Bolsa de Valores, mas dado que nós podemos ver algumas mudanças no cenário externo que pode acabar nos afetando aqui, existe toda essa preocupação inclusive com o risco fiscal por parte do mercado, que tira um pouco da confiança do investidor e consequentemente das empresas, então pode ser que 2023 não seja um ano muito forte para os IPOs, como foram os anos de 2020 e 2021, beleza? Bom, pessoal, basicamente era esse o panorama ou as perspectivas que eu gostaria de trazer nessa questão dos IPOs que nós tivemos aqui na nossa Bolsa de Valores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até o final do vídeo e não deixaram o like de vocês, façam isso agora. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo aqui no canal do Trade Map.